Fala lenda, infelizmente, novamente acabou. O mercado de programação acabou, os programadores serão extintos e eu venho por meio deste vídeo já alertar você de que não haverá mais espaço para programadores nos próximos meses aí e eu imagino que a gente vai ver uma queda muito grande de vagas. Aconselho vocês a buscarem outras áreas porque realmente não vai dar certo. Passado o sensacionalismo, enquanto estava todo mundo falando de GPT-5, Gemini, Grok 4, os escândalos ali com o novo modelo do Grok e tudo mais, surgiu um novo competidor no mercado, com uma nova atualização, que se chama Kimi AI. Na verdade, o modelo já existia, foi lançado uma nova versão chamada K2. Não sei se teve referência ao mangá lá de alpinismo. Foi lançado pela startup Moonshot AI e conta com mais de 1 trilhão de parâmetros. A gente vai chegar no que significa isso, mas é 1 trilhão de parâmetros e ele é focado especialmente em tarefas mais autônomas, né, para ser utilizado ali mais como um agente, aquela coisa toda que você já deve saber, mas agora um modelo realmente bem grande. Já vamos entrar aqui sem enrolação nos benchmarks desse novo modelo e aqui você pode ver ó, que você tem aqui o Kimi AI, né, o K2 aqui, perdendo apenas para o Claude Opus aqui. Só que aí tem um ponto, né? O Kimi K2 aqui, ele é um modelo open source, diferente do Claude. Tem os seus pontos aqui e supera, inclusive, no Live Code Bench aqui V6, supera em vários benchmarks e vai de igual para igual aqui com o ChatGPT, passa o DeepSeek, inclusive, e essa Moonshot AI é uma startup que é financiado pela Alibaba. Então, você já tem ali concorrentes internos dentro do próprio mercado chinês, né? Porque antes você tinha o DeepSeek, que também vem de uma startup chinesa, e agora você tem o Kimi AI, que chega como um concorrente, né? E aí, para a gente ter uma comparação, deixa eu só pegar os dados aqui. O GPT-3, ele tinha um número de parâmetros de 175 bilhões, o GPT-4, 1 trilhão também, o Claude 3, 200 bilhões e o Kimi também agora com 1 trilhão, para a gente fazer essa comparação aí. Mas a gente precisa lembrar que não é porque a quantidade de parâmetros é muito grande que o modelo é melhor. Você pode ter refinos, inclusive, já começo com a recomendação. Fábio Akita tem vários posts no blog dele falando sobre treinamento em geral de modelos de IA que você pode fazer localmente. Então, sempre recomendado. O canal do Fábio Akita e o blog dele também. É sempre importante, mas não é porque ele tem mais parâmetros que ele vai ser melhor. E aí, para a gente falar sobre como eles chegaram nesses 1 trilhão de parâmetros, a gente precisa entender justamente esse Muon Clip Optimizer aqui. Que se você parar para ler todo esse artigo aqui, que está na landing page deles, que eu vou deixar também na descrição se você quiser conferir, ele dá uma detalhada mais matemática de como isso funciona, colocando aqui todo o processo de como são calculados, né? Qual deve ser o próximo token, a próxima resposta, a probabilidade, enfim, todo aquele processo que a gente conhece. Só que a arquitetura dele é essa arquitetura MOE aqui, a arquitetura de Mixture of Experts. O que significa isso? O K2 ele foi feito para escalar. E a gente até vê que eles até comentam aqui que a arquitetura é similar à do DeepSeek V3 e através dessa arquitetura MOE eles conseguem conter mais contexto dentro de cada resposta, né? Dentro do chat como um todo, né? Dentro do modelo. E assim eles conseguem ter mais eficiência de token. Então eles, apesar de ter 1 trilhão de parâmetros, ele vai usar apenas os que forem mais úteis de acordo com o contexto da pergunta que você está fazendo para ele, de acordo com o que está sendo utilizado ali. Então, se você quiser entrar em mais detalhes sobre isso daqui, a gente vê até esse gráfico sobre as perdas versus tokens, e assim é que eles calculam a eficiência de cada token. Tem toda a matemática por trás disso. A gente vê aqui que ele foi treinado, né? Teve um pré-treino dele de 15 trilhões, né? 15 trilhões e meio de tokens. E aí eles falam aqui, né, que é uma solução robusta, estável, de larga escala, LLM e tudo mais. Beleza. E aí aqui a gente entra no quanto isso pode ser útil para nós desenvolvedores, né? Que é a questão de capacidades de agente, né? As capacidades
agênticas, vamos dizer assim, né? Agentic capabilities aqui. Como eles conseguem reter mais contexto como um todo, por conta dessa quantidade de parâmetros que ele tem, a gente consegue justamente fazer um refino desse modelo, que é open source, então tá lá no Hugging Face, tá lá no GitHub também. Se você quiser baixar, se você quiser ver e mexer nele, você vai ter lá todas as opções. É algo que pode ser bem útil para desenvolvedores, justamente porque o modelo em si ele vai ter mais capacidade semântica de entender o que você está falando e conseguir utilizar aquilo para linkar com respostas anteriores. E sem falar que ele consegue reter até 2 milhões de tokens no contexto, o que é bastante coisa. O modelo K2, ele dá uma chacoalhada no mercado internacional, no mercado mundial, por ser open source e por estar batendo de frente com os benchmarks do GPT, Gemini, né, Claude, tudo. Né? Então, você vai ter essa chacoalhada de mercado de uma startup que chegou com uma ideia nova, olhando para o mercado nacional da China, né, porque é uma startup chinesa, ela já bate de frente com o DeepSeek, por exemplo. E detalhe, tá? Essa startup ela foi fundada em 2023, então não faz tanto tempo, e ela tá nesse hype aí e conseguiu já entregar uma nova versão que deu esse boom no mercado. Por que open source? Por que open source? Bom, aí a gente tem que avaliar do ponto de vista de mercado, né? Vai existir uma resistência grande por ser uma empresa chinesa, né? A gente tem muitas preocupações em termos de privacidade de dados, e aí entra aquele velho dilema. Tá bom, mas aí quer dizer que quando você digita alguma coisa no chat GPT, não acontece nada com os dados, tá tudo seguro. Inclusive os próprios Estados Unidos, não são todos os estados dos Estados Unidos que têm leis de privacidade de dados, por exemplo. É bem complicado, porque existe sim um risco dos seus dados serem interceptados pelo governo americano, por exemplo. Então, assim, existe essa resistência de mercado, mas também é aquela coisa. É você escolher qual veneno você quer tomar. E o fato de ser open source acaba fomentando uma comunidade de devs em volta do modelo e acaba trazendo um pouco mais de aceitação, né? Querendo ou não, o fato de ser open source traz uma certa transparência, uma credibilidade um pouco maior nesse sentido. Existe esse valor agregado que é muito forte. Agora entra a parte interessante. Vamos testar de fato o modelo. Não vou usar a API, eu vou usar a própria interface deles aqui. E eu quero, aqui vocês já podem ver, eu já fiz alguns testes para o modelo em si. E a gente vai comparar qual que é de fato a parada. Cara, é o seguinte, velho. Eu dei uma pesquisada sobre prompts impressionantes que poderiam ser feitos e tudo mais. Eu tentei fazer algumas coisas diferentes, mas realmente só funcionou quando eu fiz exatamente esse prompt aqui. O resultado foi esse, a gente pode ter a preview aqui. E basicamente ele criou aqui um modelo. E aí, assim, feito esse prompt aqui, eu não precisei fazer nenhuma alteração. Ele de fato fez um modelo completo aqui da Terra, né, por enquanto só da Terra, mas eu já vi gente fazendo sistema solar e tudo. Eu pessoalmente não consegui, tentei um pouco mais, mas não consegui fazer o sistema solar completo só botando um prompt e fazendo. Mas aqui você vê, a gente consegue dar zoom, a gente consegue aproximar, rodar a Terra. Você pode ver, se eu der um zoom aqui, você vai ver que a gente tem nuvens e que as nuvens rodam, né, as nuvens giram em torno do próprio eixo, não é necessariamente em torno do eixo da Terra, não é como se ela estivesse fixa, parada. Tem a iluminação, tem as texturas. E, cara, isso aqui é realmente muito impressionante. Quando eu tentei das primeiras vezes, eu tentei o mesmo prompt aqui e você pode ver que existe esse pedaço aqui no final do código. Isso aqui fez toda a diferença, tá? Eu precisei dizer para ele, olha, usa esses scripts aqui, exatamente dessa forma. E só a partir daí que ele realmente conseguiu fazer. Aí é que a gente entra naquele ponto aqui, que é a questão de como os modelos de fato funcionam. Cara, se você procurar sistema solar no Google, sistema solar 3JS, que foi a lib principal que eles usaram aqui para fazer as animações e tudo. 3JS. Cara, você vai ver repositórios inteiros abertos lá. E é lógico que houve treinamento em cima disso. Tá tudo tranquilo, é assim mesmo. E o fato do modelo conseguir te responder, mesmo depois de algumas tentativas aqui,
com algo que realmente funcione, é impressionante. Eu tentei fazer a mesma coisa com o ChatGPT para ver se funcionava, né? O resultado foi esse. E agora é que a gente entra no ponto. Será que os programadores realmente estão sendo substituídos? Ou será que a utilização desse tipo de modelo e a utilização de IA como um todo ainda requer muita intervenção humana? Se eu te colocasse, se eu te desse o código que o ChatGPT fez para isso aqui, o que você faria? No primeiro momento, o que você faria? Quando eu estava, né, pegando as informações para fazer esse vídeo aqui, eu percebi o quanto é uma ferramenta muito incrível, assim, muito impressionante, mas o quanto ainda é necessário o trabalho dos programadores para realmente entender o que aquilo dali está fazendo e partir daquilo para algo mais complexo, algo que requer mais contexto e algo que vai aumentando a quantidade de parâmetros, né, entre aspas, a quantidade de o tamanho da base de código e tudo mais. Porque, cara, o problema que deu aqui foi um erro de course. Isso aqui é um erro de course. Ele tenta pegar, se você pode ver aqui, que ele tenta acessar uma imagem, que é um asset, e ele não consegue. E aí é que entra aquele ponto, cara, o chat GPT, isso aconteceu também no Kimi K2 lá, eles cospem um código e eles não têm a capacidade de identificar se aquilo dali funciona de verdade. Porque eles não têm a noção. Eles não sabem o que aconteceu de fato. E, cara, essa é a parada que me pega, velho. Com esse nível de propaganda que a galera traz, de não, vai acabar os empregos, procure outra área. Cara, calma. Olha isso aqui, velho. E sabe uma coisa engraçada? Se você viu o meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, se você viu o meu vídeo anterior sobre Course, você vai saber que se eu simplesmente executar esse mesmo código aqui, se eu abrir esse mesmo arquivo aqui no Insomnia, cadê o meu Insomnia? Olha o resultado, deixa eu me mudar de canto aqui. Olha o resultado bonitinho aqui, ó. Tá aqui, ó. É o mesmo resultado. Assim, velho, pra mim é uma coisa que, sabe, eu fico muito incomodado quando eu vejo esse tipo de coisa. E assim, mas você tá sendo otimista demais, as IAs estão evoluindo. E estão evoluindo, cara. Isso aqui é incrível. Isso aqui é uma parada impressionante, extremamente impressionante. Mas, mano, você não consegue olhar pra isso e pensar, cara, vai ser muito legal usar isso ao meu favor, usar isso ao meu favor em termos de carreira, de criar produto. Eu sou um cara que até hoje eu não tive uma criatividade para criar uma parada muito legal, elaborada e tudo, criar um produto próprio. Eu quero construir, né? Eu já fiz alguns MVPs e tudo, mas não tive aquele estalo de ideia, sabe? Mas talvez você tenha. E você tem esse tipo de ferramenta que consegue te dar algo coerente e algo impressionante, e você pode fazer ali, mas você tem que ter o conhecimento técnico, você tem que saber minimamente o que você está fazendo, cara. Senão não vai funcionar, velho. Não vai funcionar. É isso, é mais um modelo, mais um que você pode usar cara, eu recomendo que você use, mas a gente não pode parar de evoluir nunca. E aí, pensando nisso, cara, estou aqui com o meu canal. Para você que não sabe, meu nome é Juan. Eu já sou desenvolvedor aí já há um bom tempo. Sou brasileiro, atualmente estou morando em Portugal, saí do Brasil recentemente. Estou querendo trazer mais conteúdo técnico aqui, justamente porque eu aprendo mais quando eu ensino e quando eu trago esse tipo de coisa. Eu mesmo aprendi várias coisas aqui sobre o Kimi AI, fui testando, fui aprendendo outras coisas. Eu nem conhecia de fato essa arquitetura de Mixture of Experts, e fiquei bastante impressionado com o resultado, mas eu só consigo olhar, cara, os conceitos básicos, o estudo, a prática, isso tudo ainda faz toda a diferença. Por isso eu convido você a se inscrever no canal. Eu não sou dono da verdade, mas eu convido você a me acompanhar nessa jornada aqui de aprendizado, de troca de conhecimento. E eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você, talvez motivado você de alguma forma. Espero ver vocês na próxima. Já tem outros vídeos técnicos de conceito aí já disponíveis no canal e eu espero trazer aí toda semana. E eu espero que esse tipo de conteúdo também seja útil, que a gente consiga aprender e seguir crescendo na nossa carreira. Até a próxima.